Boa noite, amigos e alunos. O assunto de hoje é referente ao direito às sucessões. E eu pergunto aos senhores: é possível a cobrança de aluguel em relação ao companheiro sobrevivente que esteja exercendo o direito real de habitação de um imóvel herdado? Senhores, o direito real de habitação ele vem a ser tratado no artigo 1831 do Código Civil, que em linhas gerais estabelece que esse direito real de habitação ele é possível em qualquer regime de bens, e desde que esse imóvel que vai ser exercido o direito real de habitação seja um imóvel que faça parte da residência da família e o único imóvel a inventariar. O artigo 1831 dispõe que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Eu perguntei aos senhores se era possível a cobrança de aluguel em relação ao companheiro sobrevivente. Mais à frente nós vamos tratar da possibilidade ou não, porque o artigo 1831 ele trata de cônjuge. Em linhas gerais, o direito real de habitação ele tem base no direito de moradia, que vem sufragado no artigo 6º da Constituição da República, e no postulado da dignidade da pessoa humana, o artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República. Outro aspecto a ser ressaltado é que o direito real de habitação é um direito vitalício e personalíssimo, que inclusive não necessita de inscrição no cartório de registro de imóveis. Agora eu pergunto aos senhores: é possível o direito real de habitação incidir numa relação de união estável? Eu acabei de falar para os senhores que o artigo 1831, os senhores podem verificar, que trata somente do direito real de habitação na hipótese de cônjuges. Ocorre que, com base no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição da República, que trata a união estável como uma das modalidades de entidade familiar, não haveria o porquê não ser extensível uma aplicação analógica desse artigo 1831 para as relações de união estável. Correto? Então, o fundamento disso seria o quê? O artigo 226, parágrafo 3º. Mesmo porque esse artigo 226, parágrafo 3º, ele tem um caráter inclusivo, ou seja, não poderia ter um aspecto discriminatório entre uma diferença entre a relação conjugal de duas pessoas casadas e uma diferença em relação a uma união estável, no que tange ao direito real de habitação. Vamos dar uma olhada no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição da República. O artigo 226, parágrafo 3º, dispõe que artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, é possível ser estendido o direito real de habitação para essa relação de união estável, diante do caráter inclusivo que tem o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição da República. Pergunto aos senhores, como na pergunta inicial do vídeo, é possível uma cobrança de aluguel? Digamos que Marcelo seja casado com Bárbara, tá? Aliás, Marcelo tem uma união estável com Bárbara, só que Marcelo ele tem 2 filhos de uma relação anterior. E Bárbara tem uma outra filha também de uma relação anterior. Então, no caso, de acordo para ser aplicado o direito real de habitação,
tem que ter um imóvel, tá, que ele seja objeto de residência da família e que esse único imóvel seja o bem a inventariar. Então, existe, na verdade, digamos que o Marcelo tenha morrido, ele deixou somente um apartamento. Esse apartamento, na verdade, ele passa a ter 3 herdeiros. Os 2 filhos de Marcelo e a Bárbara, que é a companheira sobrevivente. Pergunto aos senhores, é possível a cobrança de um aluguel por parte dos filhos de Marcelo? Não, não é possível. Inclusive, isso foi uma decisão. Espere um momento. Pagar esse aluguel do Superior Tribunal de Justiça, terceira turma, o RESP 1846.167 de São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/2/2021. Então, esses filhos do Marcelo, eles não podem ajuizar uma ação objetivando o pagamento de aluguel, porque seria um contrassenso, né? A garantia que vem estabelecida no Código Civil e com base na filtragem constitucional no direito à moradia que aquele cônjuge ou a companheira faz jus a esse direito real de habitação. E no caso concreto, como eu estava falando com os senhores, foi perguntado se fosse possível a cobrança do aluguel da companheira sobrevivente. E de forma extensiva, diante do caráter inclusivo do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, faz-se necessário a ampliação do artigo 1831, estendendo o direito real de habitação para a companheira sobrevivente. E lembrando também que esse entendimento ele foi sufragado, foi estabelecido no enunciado número 117 da primeira jornada de direito civil, que trata desse assunto. Outro aspecto interessante, uma última pergunta envolvendo esse caso do imóvel entre Marcelo e Bárbara, é que, na verdade, existe um condomínio, tá? No exemplo citado, entre os filhos de Marcelo e Bárbara. Pergunto aos senhores, é possível ser promovida uma ação em face de Bárbara por parte dos filhos de Marcelo, objetivando a alienação do imóvel e, por consequência, a divisão do dinheiro entre os 3 e a extinção desse direito real de habitação, na verdade, dessa copropriedade, já que o intuito, na verdade, dessa ação seria extinguir o direito real de habitação. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, também na sua terceira turma, no RESP 1846.167 São Paulo, também da relatora ministra Nancy Andrighi, inclusive é o mesmo RESP que trata sobre a impossibilidade do aluguel, que foi julgado em 9/2/2021, ela estabelece que a doutrina civilista defende que, existindo o direito real de habitação, os herdeiros não podem postular a extinção do condomínio e a alienação do bem, porque isso iria contra a própria existência do Instituto do Direito Real de Habitação. Correto, senhores? Então tenham em mente que o direito real de habitação ele é extensivo ao companheiro sobrevivente e aplica-se, por extensão, o artigo 1831 do Código Civil, com base no artigo 226, parágrafo 3º, diante do caráter inclusivo que essa norma ela estabelece. E essa questão também foi tratada no enunciado número 117 da primeira jornada de direito civil. E também nós não podemos também nos esquecer
que a Lei 9.278, no artigo que trata sobre a união estável, ela tratou do direito real de habitação no artigo 7º, parágrafo único, que dispõe que o companheiro sobrevivente ele faz uso do direito real de habitação desde que ele não, obviamente, ele morrendo extingue o direito real de habitação ou vai extinguir também na hipótese dele vir a constituir uma outra união estável ou ele se casar. E já que o Código Civil ele não revogou esse artigo, né, da Lei 9.278, né, não tratou de forma distinta e com base no princípio da especialidade. Então, além do aspecto que pode ser estendido, o artigo 1831, com base no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, e o enunciado número 117 da primeira jornada de direito civil, podemos fundamentar também com a Lei 9.278, que trata sobre a união estável, no artigo 7º, parágrafo único. Ok, senhores? Enfim, essa foi a dica sobre direito às sucessões. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Forte abraço a todos.